Paz do Senhor aos irmãos, espero que vocês estejam bem. Nós vamos aqui para mais uma pré-aula. Esse conteúdo que tem o objetivo de dar um apoio, um subsídio para os irmãos realmente conseguirem caminhar melhor nas aulas presenciais e nas atividades que nos são exigidas. Meus irmãos, nós estudamos na lição número 1 e 2 um conteúdo relacionado aos profetas, né? Na lição número 1 a gente estudou sobre os profetas propriamente, quem eram, o que faziam, o contexto em que profetizavam, o período histórico em que viveram e o conteúdo das suas mensagens que falava a respeito de juízo e esperança. A gente viu na lição número 1 que os profetas eles são divididos em profetas maiores e menores, aonde os maiores são Daniel, Ezequiel, Jeremias e Isaías, e Daniel vai ser estudado à parte, né? Junto com o livro de Apocalipse, devido ao seu conteúdo. Os profetas são divididos em maiores e menores, não pela relevância, mas pela quantidade de conteúdo e de tempo de ministério que tiveram, né? Não que um seja maior ou o outro menor. E na lição número 2 a gente entrou dentro do conteúdo de Isaías realmente, estudando ali o capítulo 1 ao capítulo 12. E o que nós faremos, irmãos, é o que é chamado de teologia bíblica. É olhar para o texto bíblico e ver o que ele está falando para nós. É entender o que o texto está nos transmitindo. E isso realmente vale a pena e faz todo sentido quando a gente vai acompanhando os textos, lendo as referências bíblicas. Se você não consegue ler o livro de Isaías todo durante a leitura da revista, que pelo menos você faça isso, valendo as referências. Do contrário, vai ficar realmente um estudo muito raso, irmãos. Então faça isso, tá joia? Bom, entrando então realmente para onde nós vamos aqui, que é a lição 3 e 4, já que a 1 e 2 concluímos, veremos, irmãos, ao longo dos textos aqui, alguns pontos que eu vou destacar, os quais os irmãos devem dar enfoque, tá joia? Bom, lição número 3 chama o Dia do Senhor e vamos estudar do capítulo 13 em diante. A ideia aqui, irmãos, de Dia do Senhor é o dia do juízo, é o dia do julgamento, tá certo? E nós já começamos tendo um bloco aqui de capítulos, né? Que é do capítulo 13 ao 23, onde nós damos o nome aqui de a bússola profética de Deus. Tal qual uma bússola que aponta para o norte, mas tem nela as outras direções, né? A gente vê aqui Isaías proferindo profecias, realmente, palavras de juízo contra todas aquelas nações ao redor de Judá. E o tema desta sessão, como está posto no livro, é: confia em Deus para a sua libertação e não em aliança com outras nações. Bom, e aí o livro aqui menciona para nós, né, as nações aí que foram alvos da profecia de Isaías. Olha, a Síria, Filístia, Moabe, Síria, inclusive a própria Babilônia, que vai aparecer depois e que vai acabar sendo um instrumento para julgar a nação de Judá. Bom, no capítulo 14 é mencionado a Babilônia, a qual nos referimos agora. E nessa profecia, irmãos, referente à Babilônia, Isaías revela que a verdadeira força que opera sob o seu poder político corrupto é o próprio Satanás, né? Como o Novo Testamento nos ensina, o espírito do anticristo ele já opera, né? E contra tudo aquilo que vai contra Cristo e contra Deus, o que nós vemos por trás é a própria ação diabólica. Passando para o texto 2, irmãos, agora a gente pula para o capítulo 24 de Isaías, aonde o título que é dado para essa sessão, do capítulo 24 ao 27, é o Apocalipse de Isaías. Afinal de contas, ele vai começar a falar de eventos finais, os eventos do fim do mundo mesmo. Isaías também profetiza a respeito desse tempo. E nós temos aí um ponto onde ele menciona o julgamento universal. Não haverá separação, meus irmãos. Todos serão julgados, como o livro-texto diz, quer grandes ou pequenos, ricos ou pobres, sacerdotes ou leigos, escravos ou livres, todos enfrentarão a terrível manifestação da ira de Deus. Que esse dia não chegue até nós, que a gente vá no arrebatamento, né, com Cristo. Bom, passando adiante, no capítulo 25 a gente tem uma profecia sobre a vitória sobre a morte, e no capítulo 6 nós temos algo a respeito da primeira ressurreição. Veja,
O capítulo 26 de Isaías foi usado na igreja primitiva como um cântico de louvor. Tá joia? Bom, seguindo adiante, no capítulo 27, a analogia da serpente aparece, né? Tal como no Éden e no Apocalipse. Aqui também é mencionado a serpente. Mas seguindo, irmãos, para o texto 3, nós temos aí o apelo final de Isaías. Esses capítulos são os apelos finais dirigidos a Jerusalém, que tinha como propósito dar a essa cidade a oportunidade final de se arrepender e de se voltar para Deus, antes que lhes sobreviessem as hordas cruéis dos assírios. Então, antes que eles fossem destruídos, né? E aí, ele toca em alguns pontos aqui, e o que ele enfatiza para nós aqui nas páginas seguintes, é que mesmo Judá enfrentando a ameaça de juízo, a Jerusalém, né, a capital de Judá, não estava confiando em um livramento divino. Mesmo Isaías profetizando, mesmo Isaías alertando, mesmo diante da possível invasão, eles não acreditavam no livramento divino, eles estavam autoconfiantes, né? E, passado um tempo, né, a gente vê que o rei Ezequias, ele é aquele que é usado, irmãos, para trazer um avivamento espiritual em Jerusalém. Mas ainda assim esse avivamento ele acaba sendo superficial, né? Acaba sendo superficial. Mas quem é usado para trazer um reavivamento é o próprio rei Ezequias, tá joia? Pulando para o texto 4 agora, a gente vê que é uma continuação aqui do apelo final de Isaías. E nesse livro, irmãos, a gente vê a queixa de Deus, que o povo executa planos que não vêm dele e faz alianças longe da direção do Espírito Santo. Porque a gente tinha visto lá atrás que Jerusalém tinha tentado, ou tinha feito, né, uma aliança com a Síria para se defender da Síria e de Israel, mas isso não virou nada porque eles acabaram se tornando um estado vassalo da própria Assíria, né? A Assíria, depois de um tempo, destrói Israel, destrói Síria, enfim. E aí agora Judá, né, no caso Jerusalém, vai buscar acordo com quem? Com o Egito. Então eles estavam fazendo aliança sem a direção de Deus, né? E sem a direção do Espírito Santo, como o livro põe para nós aqui. Seguindo adiante, irmãos, nós podemos pular já para o texto de número 5, onde vai falar da vida do rei Ezequias, tá joia? As vitórias e as derrotas do rei Ezequias. Vitórias, irmãos, porque ele promoveu um reavivamento, ele derrubou os ídolos, ele cresceu na fé, ele trouxe o povo para Deus, ele, né, ele trouxe a carta e leu diante de Deus, carta essa que foi dada pelo rei assírio, né, prometendo destruir a nação de Judá. Deus usa Isaías para ajudar Ezequias e eles conseguem o livramento de Deus. A Síria não consegue destruir Judá, mas Ezequias, irmãos, quase no seu momento de morte ali, tem uma palavra de Isaías que ele morreria, né? Mas Deus ouve o pedido de Ezequias, lhe dando mais 15 anos de vida. E como prova, o relógio ele volta no ponteiro. E o propósito desse milagre, irmãos, né, da cura e o milagre da sombra, era avivar a fé de Ezequias diante do confronto que ele teria com os assírios, tá certo? Então, essa foi as vitórias, né? Mas infelizmente, irmãos, ele comete nesses 15 anos o erro, né, de ser derrubado pelo orgulho. Ele acaba permitindo que os babilônios, que nem ainda era aquela potência, entrarem no reino e verem as riquezas, né? Ele vai todo orgulhoso mostrando lá os ouros, todas as conquistas. Ele acaba sendo orgulhoso dessa forma. E ele não cuida da casa dele, porque o filho dele vai ser Manassés, que vai dar muito trabalho aí a gente conhecer um pouquinho e ouvir um pouquinho, né, na última aula. Bom, irmãos, essa foi a lição 3, agora vamos para 4, tentar ser um pouco mais objetivo. Vamos lá. Acontece, irmãos, que a partir do capítulo 40, Isaías começa a falar a respeito de coisas que estão lá na frente
E isso abre uma polêmica e abre uma base para o pessoal não acreditar que foi o mesmo Isaías. Porque ele está falando de coisas que não diz respeito ao seu tempo, ele está falando de coisas a respeito do futuro muito distante. E aí o pessoal fala, foi um outro Isaías, não foi o mesmo Isaías que escreveu. Não é o mesmo livro. Mas logo no texto 1, o livro vai nos dar algumas evidências de que é o mesmo Isaías. Inclusive, a evidência da tradição judaica, tá certo? Quando os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados em 1947, o pessoal encontrou lá um monte de pergaminhos que estava escrita a Bíblia lá, né? E o livro de Isaías, ele não estava dividido em dois, como esses críticos dizem, né? Que o capítulo 40 em diante foi escrito por um outro Isaías, chamado Deutero-Isaías, e o primeiro Isaías foi antes do 39 para baixo, né? Foi escrito por Isaías propriamente. Não, lá estava um livro só, encontrado, provando para nós, então, né, uma das evidências de que todo o livro de Isaías foi escrito pelo mesmo Isaías, né? E que ele estava falando, então, do futuro, mas não como alguém que viveu no futuro, mas profeticamente, tá certo? Seguindo adiante, irmãos, nós vamos para o texto 2 já, e aqui nos é dada uma visão geral do livro de Isaías, falando aí principalmente a partir do capítulo 40 até o 66, aonde nós temos então a promessa da redenção, a oferta da redenção e a realização da redenção. Esses três tópicos resumem do capítulo 40 ao capítulo 66 do livro de Isaías. Irmãos, a promessa da redenção, ela exalta Deus como sendo o poderoso, tá certo? A oferta da redenção ressalta ou evidencia Cristo como servo de Deus. E por último, né, a realização da redenção salienta Israel nos últimos dias, falando também depois do milênio. Bom, nós precisamos entender aí, irmãos, o que significa a redenção, para poder fazer sentido aí nessa nossa conversa. Então, esse princípio, irmãos, de redenção, ele era baseado no Antigo Testamento, quando uma pessoa não podia pagar a própria dívida. Então ela estava sujeita a ser vendida como escrava e ter os seus bens confiscados. E a única esperança seria algum parente pagar o preço da redenção, restaurando-lhe então a sua liberdade. Então alguém tinha que redimir essa pessoa. É por isso que fala redenção, né, irmãos? E o propósito então desses capítulos que a gente mencionou é mostrar o plano da redenção. Qual redenção? A nossa. O processo que Deus teve que fazer para nos redimir, irmãos, e pagar o preço do nosso pecado. Então, essa primeira parte, como eu já comentei, né, dos capítulos 40 a 48, é exaltar Deus como Todo-Poderoso, porque Ele promete a redenção. Do capítulo 49 ao 57, a oferta da redenção, Cristo é o servo de Deus. E do 58 ao 66, a efetivação, a conclusão, a realização realmente do plano de redenção, mostrando até mesmo o milênio, tá certo? É isso mesmo, tá joia? Seguindo adiante, para o texto 3, a grandeza de Deus vista nos seus atributos. Bom, aqui a gente pode destacar o segundo comissionamento de Isaías. No capítulo 40, irmãos, ele é chamado a pregar à geração futura a esperança e consolação. E qual foi a primeira, irmãos? Lá em Isaías 6, aonde ele não pregou esperança, né? Mas principalmente juízo e arrependimento ao pessoal que era contemporâneo dele. A gente tem vários outros trechos aqui a respeito da onipotência e onisciência de Deus, mas a gente pula para o texto 4 agora, tá joia? Enfatizando, irmãos, o capítulo 42 a 45, aonde Isaías apresenta outro aspecto da grandeza de Deus, que é o plano de redenção de Israel. Agora, esse princípio da redenção de Israel é aplicado, irmãos, e aponta para a redenção de Deus para todos nós, em todos os tempos, tá joia? Deus redime Israel, mas também redime a todos aqueles que aceitarem a Cristo, tá joia? Bom, seguindo adiante, nós vamos para o texto 5 para finalizarmos. E nós vemos aí, irmãos, a grandeza de Deus revelada no juízo. Porque ele vai mencionar aqui
o juiz de Deus sobre a Babilônia. Alisson, mas a gente não estava falando no tempo da Síria? Então, aí você não pode fazer a confusão. Isaías falou no tempo da Síria, mas a partir do capítulo 40 ele vai estar falando para as nações futuras, ou melhor, para as gerações futuras. E na geração futura o império é a Babilônia, que invade Judá e os leva cativos, tá joia? Então Deus vai julgar eles, irmãos. E Deus vai usar Ciro para julgá-los, tá certo? E Ciro, irmãos, é mencionado na Bíblia, ele é aquele que vai permitir o povo depois também retornar, né? Então Ciro é mencionado na Bíblia, irmãos, e tem algumas menções aqui, então deixa eu pontuar para vocês. No texto 5, aquele cujos passos segue a vitória, um do norte, desde o nascimento do sol invocará o meu nome. Ciro é meu pastor, seu ungido, Ciro. Olha só, todas... E ele era um rei pagão, irmãos. Mas como ele estava sendo um instrumento de Deus para fazer juízo, então Deus se referia a ele dessa forma. E outra maneira de se referir a ele foi ave de rapina, desde o oriente, homem do meu conselho. Tá joia? Por último, a gente destaca aqui, neste capítulo, Isaías 47, Isaías compara a Babilônia a uma mulher que, tendo vivido em pompa, pecado e orgulho, agora caiu desta elevada condição. Bom, e assim a gente finaliza então esse nosso estudo. Ficou um pouquinho longo, irmãos, mas vale a pena aí, porque resume toda a nossa lição e nos permite, durante as aulas presenciais, a gente ficar mais à vontade para tirar dúvida e também se aprofundar em alguns pontos, talvez, que a lição não toca ou toca de maneira um pouco mais objetiva e dá para a gente aprofundar. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e boa aula, bons estudos.